Continuando com a resolução da prova do Colégio Militar de Brasília de 2020, uma prova que não foi tão difícil assim e ela não teve muito blá 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 que nem a prova do ano anterior, hein? Questões curtas, objetivas, direto ao assunto. Então a questão 7 fala isso aqui, já leu? Caroline ficou bastante empolgada para conhecer todos os personagens que encontraria no parque Magic Kingdom. Letícia, sua irmã, disse que para descobrir quantos personagens no máximo estariam no parque, ela deveria resolver um pequeno desafio. Tá aqui o desafio. Tem que descobrir dois números x e y aqui. Ele fala o seguinte: os restos das divisões de 257 e 315 por um certo número x, esses restos são 7 e 5 respectivamente. Vamos escrever isso aqui: 257 e 315. Esses números foram ambos divididos por x. Foi dividido por x, aqui também foi dividido por x. Essa divisão aqui é uma divisão com inteiros, né? Com números naturais, porque ele fala em resto. Então, 257 dividido por x deu o resto 7. E 315 dividido por x também deu o resto 5. Então, tem como descobrir o x? Sim, isso aqui é um problema clássico, aquela história de restos, né? Tem que usar MMC. Olha só, se você pegar esse número e tirar 7, você mata esse resto. Aí você pode dizer o seguinte: tirando esse 7, você vai ficar com 250. Então, 250 dividido por x deixa resto 0. O resto vale 0. E aqui, se você tirar 5, você vai matar esse resto. Então, você vai ficar com 310 dividido por x também, você fica com o resto 0. Você tirou o resto, né? Resto é 0. Então, esse x é um número que é divisor de 250 e é divisor de 310. Quem pode ser ele, hein? Olha, o x pode ser vários números, mas um desses valores possíveis para x é o MDC, porque é um divisor comum, é o maior deles, por sinal. O MDC entre 310 e 250 é um número que, se você dividir 250 por ele, você vai ter resto 0, claro, porque x é um divisor, é o maior divisor possível. Ele tem que ser comum porque é o mesmo x. Ele tem que ser divisor porque você está fazendo uma divisão, está dando resto 0. Tem vários números que têm essa característica, o maior deles é o maior divisor comum. Então vamos achar o maior divisor comum aqui entre esses valores? O maior divisor comum, o MDC, entre 250 e 310. A gente vai dividindo pelos fatores comuns, né? Primeiro fator comum que a gente está vendo aqui é o 2. Ambos são pares. Então, dividindo por 2, aqui vai ficar 125 e aqui vai ficar 150 mais 5, 155, tá? Não dá mais por 2. Será que dá por 3? Não, isso aqui não é múltiplo de 3, né? A soma dos algarismos aqui dá 8, não é múltiplo de 3. Não adianta nem testar esse aqui. Por sinal, esse aqui também não é divisível por 3, tá? O próximo primo é o 5. Aqui, ambos são divisíveis por 5. Então, vamos dividir por 5. Aqui vai dar 25 e aqui vai dar 30 mais 1, 31. Aqui você ficou com outros números que não tem fator comum, né? Aqui o único fator que tem é 5. Aqui, o único fator que tem é 31. 31 é primo. Então, acabou. Terminou aqui. E isso aqui, 2 vezes 5, 10, é o MDC. O MDC vale 10. Então, olha só. Esse tal número X aqui, que ele fala, pode ser 10.
Você faz assim, 257 dividido por 10, vai dar um resto 7, né? E aqui também, 315 por 10, vai dar um resto 5, igual ele está falando aqui. Você não pode dividir por números maiores, por quê? Porque esse aqui é o maior divisor comum. Não adianta você procurar 20, 30, outros divisores maiores, porque esse aqui é o maior deles. Mas existem divisores menores, né? Se você pegar esse MDC e pegar aqui frações dele, partes dele, quer dizer, números formados por alguns desses fatores aqui, você também vai ter divisores comuns, só não vão ser o máximo divisor comum. Por exemplo, você pode dividir ambos por 5? Pode dividir ambos por 5, só que aí, se você voltar para cá, olha só, isso aqui é um contrassenso. Você não pode fazer 257 por 5 dar resto 7. Você não pode ter o resto maior do que o divisor. O resto tem que ser menor do que o divisor. Então você não pode ter um divisor 5 aqui nessa brincadeira, nem divisor 2. 10 pode, agora 2 e 5 não pode. Então o único número que permite isso aqui é o 10. O x é igual a 10. Então eu vou anotar aqui que o x vale 10. É o único valor que x pode assumir para atender isso aqui. Aqui com y vai ser exatamente a mesma coisa. Foi dito aqui que esses números, ó, 165 e 215 foram divididos por y. Então ele fez 165. Foi dividido por y. Aí deu um resto. Qual foi o resto? Ó, os restos são 3 e 5, respectivamente, né? Então aqui você teve um resto 3, e aqui esse outro 215 dividiu por y e teve aqui um resto 5. Vamos fazer aqui a mesma coisa que a gente fez para cá. É idêntico. Eu vou abater o resto, então vou pegar 165, vou tirar 3 para matar o resto. Então a gente vai ficar com quanto? 162. O 162 foi dividido por y e deu um resto 0. Eu abati esse resto 3. Aqui vamos tirar esse resto 5, vai ficar 210. Então vai ficar isso aqui, 210 foi dividido por esse número e deu o resto 0. Então a gente observa que o y é um divisor comum. Por quê que é divisor comum? Porque é o mesmo e porque deu o resto 0, ele é divisor. É um divisor comum entre 162 e 210. Y é divisor comum entre 162 e 210. Então, é a mesma história. Quem é y? Você tem vários números. Você pode ter vários números que têm essa característica. Um deles é o maior divisor comum, é o MDC. O MDC entre 162 e 210. 162 e 210. Vamos, então, calcular o MDC entre esses valores. 162 e 210. Aqui dá por 2 e aqui dá por 2. Dividindo por 2, aqui vai ficar 81 e aqui vai dar 105. Não dá mais por 2, né? Esse é ímpar e esse é ímpar. Então vamos para o próximo primo, que é 3 aqui. 81 é múltiplo de 3. 105 também é múltiplo de 3. É só somar os algarismos, né? Aqui 8 e 1, 9. 9 é múltiplo de 3. E aqui 1 mais 5, 6. 6 é múltiplo de 3. Então ambos são múltiplos de 3. Então vamos dividir por 3 aqui. Aqui vai ficar 27. E aqui 105 dividido por 3 vai dar 35. Olha aqui, esse aqui ainda dá por 3, mas esse não dá. Não dá mais por 3. E agora? Quais são os fatores que a gente tem aqui? Aqui o único fator é 3. 27 é 3 vezes 3 vezes 3. E aqui 35 é 5 vezes 7. Não tem mais nenhum fator comum. Então acabou. Esses são os únicos fatores primos comuns aqui. O MDC é esse produto aqui, 2 vezes 3, que dá 6. Agora eu pergunto, numa divisão por 6, você pode ter resto 3? Pode. Pode ter até resto 5.
O resto máximo possível é o divisor menos 1, né? Aqui também na divisão por 6 você pode ter resto 5, mas você não pode formar outros divisores comuns menores, como 2 e como 3. Por quê? Por causa disso aqui, se você tem um resto 5, você não pode ter um divisor 3. O resto tem que ser menor que o divisor. Então, o único valor que y pode assumir é esse aqui, é o MDC. Agora, isso de testar aqui divisores menores, você tem que fazer, tá? De qualquer maneira. Por acaso a gente fez e não encontrou nenhum. Por acaso, se tivesse algum e você não testasse, você ia errar a questão, né? Você ia ter uma outra solução que você não ia encontrar. Então, o MDC é o maior desses divisores comuns, mas existem divisores menores que você tem que testar. Aqui, felizmente, os divisores menores não são permitidos por causa do resto, senão o resto ia ficar muito grande, né? O resto ia ficar maior que o divisor. Então, qual é o valor de y? O y vale 6. Portanto, o x vale 10 e o y vale 6. O que o problema pergunta? O x vale 10 e o y vale 6. Agora vamos ver o que o problema pergunta. Tinha que achar o x e y de qualquer jeito, né? A pergunta do problema é essa aqui. A quantidade máxima de personagens que Caroline conheceu foi representada por x mais y. Tá certo, x mais y. A alternativa correta para o número de personagens conhecidos por ela. Então, você tem que achar quanto que é x mais y. Se o x vale 10 e o y vale 6, o x mais y dá 16. E onde é que está isso? 16, olha aqui. Resposta correta, letra D, de delta.